você vê que as faces demonstram o quê? Uma certa valentia, entende? Porque aquilo, papai, ele olha o interior. Que a palavra nós vemos lá que aquele que criou o exterior também criou o interior, entende? E isso que nos fortalece quando nós olhamos um para o outro. Nós olhamos como que a face daquele irmão transmite, entende? Uma certa força. Por isso que é necessário, irmão, nós estar unidos mais do que nunca nesses últimos dias. Aí nós estava falando, irmãos, aqui ó, nós estava falando aqui sobre essa grande tribulação que está vindo, irmão. Mas nós sabemos que nada acontece se nós não for tirar dessa terra. Assim que nós for tirar, vai vir essa grande fome, tanto literal quanto espiritual. Porque assim José desvendou o sonho, igual o irmão trouxe ontem. O irmão trouxe ontem sobre José. E você viu que José falou, vai vir o quê? O tempo das vacas magras. Vai vir, irmão. E muitos não davam que atenção naquele momento. Não dava atenção. Até que veio. Até que veio. E você vê que até os irmãos não reconheceram, porque José se rapou a barba. Aonde que está a irmã Marinalva? Leia aí para nós alto. Gênesis 41, versículo 14. Então o faraó mandou chamar José, e depressa ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. Isso. Irmão Elcio, quando fala esse barbeou, está referindo o quê? Quando fala que José se barbeou, o que está referindo no final dos tempos? A barba refere o que espiritualmente? Hã? A barba representa qual grupo? Os filhos de Adão. Isso, os terrenos, exatamente. A barba, ele se barbeou, mostrando que agora vai ser incluído nos 144 mil no exército quem praticar a palavra de Yahweh. Entende? Não vai ir por ser pai, mãe. Não vai, irmão. Só quem praticar. Tem que praticar. E aí, nós vemos que vai vir o quê? Uma grande fome. A palavra fala. Nós temos referência sobre isso, sobre José. Nós temos Amós, quando fala, enviarei uma fome e uma sede. Não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra. E lembrando que literalmente, espiritualmente, a fartura vai estar com José, que é quem? Yalcha Micaial. Tanto alimento espiritual quanto celestial vai estar com ele, porque quando veio uma fome em toda a terra, o próprio faraó falou, olha para José, vai buscar a José, entende? Vai buscar José, uma representação de Isaías. Isaías 51 fala assim: vós que procura Yahweh, olhai para Abraão e para Sara, aquela que vos deu a luz, entende? Remetendo, mostrando que Yahweh vai direcionar até ele, e eles vão até Yahweh, eles vão até Yalcha Micaial, porque Yalcha Micaial é uma representação de José. E você vê que não o reconheceram, os irmãos não o reconheceram. Vai haver uma grande fome nessa terra? Vai. Mas lembrando que vai estar o que? As autoridades vai estar sobre as nossas mãos, dada a Yalcha Micaial. E Yalcha Micaial vai o que? Nos orientar como fazer. Para nós poder o que? Administrar o celeiro. Você vê que José, cada vez a fome só ia o quê? Só aumentando. Até alcançar ao redor dos egípcios. E mesmo assim, José tinha estocado.
E lembrando, irmão, que nós vai estar sobre o domínio. Oi? Domínio de José, né? Nós vai estar... José de hoje, né? Exato, de Micael. Entende? Nós vamos estar junto com ele. Ele vai estar nos conduzindo para o que administrar. A sede vai ser porque as águas vai virar sangue mesmo? Oi, não, irmã. Não, a sede é material, né? De quê? De que você está falando? Da palavra? Não, a sede física mesmo. Eu creio que não, mas é a questão das bombas, entende, mano? Com certeza vai ter bomba. E com certeza possa ser que seja. É porque como a palavra fala que tudo é uma repetição. E lá Não de uma forma exata, mas semelhante. É igual você pegar que vai transbordar água nessa terra. Vai ser exata? Não. Semelhante. Espiritual. Está remetendo o quê? Está remetendo ao antimachia, entende? Então, muitas das vezes a palavra não é literalmente, mas uma representação, não exata, mas semelhante. Então essa forma pode ser espiritual, né? Espiritual e com certeza, irmã. Porque nós vamos estar conduzindo a pessoa para ir no lugar certo. Entende? Nós vai estar cuidando da vinha. Nós não vai deixar virar bagunça. Aqueles que quiser chegar para bagunçar, nós vamos auxiliar aqueles que vão estar na frente, lógico, espiritualmente, para que venham tomar uma atitude. Sondar eles, né? Não. Vamos falar Yalcha, Micael, entende? Ele vai nos instruir em tudo isso. Mas não é esse ponto que eu quero trazer. Quando você pega lá em Apocalipse, abre em Apocalipse 9. Apocalipse 9. Sondar, irmão, sondar vai ser Yahweh. Entende? Nós vai poder instruí-lo. Entende? Lembrando que o profeta ele tem um domínio sobre ele, não é o espírito. Entende? A palavra fala que o espírito está o quê? Sujeito ao profeta. Entende? Porque o que conduz o corpo é a alma. Entende? O espírito só fortalece naquele momento do que morre. Aí o espírito está dentro para ela ter força. Entende? Para ela ter força para ela morrer. Entende? Eu estava comentando com a irmã Kátia hoje isso, que agora a gente fala com as pessoas e as pessoas acham muito fácil, mas o difícil é o momento ali, ó. Se ela tivesse o espírito, ela não tem força, não. Nós vamos auxiliar, né, irmão? Mas nós vamos auxiliar, mas é aquela questão: tem que haver um amor, a fé e a esperança. Tem que ter isso para nós adentrar, nós auxiliar essa pessoa, compartilhar o Espírito. Quando você pega aqui Apocalipse 9, porque nós vemos o que despertou a ira, desde lá de trás, a inveja, irmão, era o que? A prosperidade. Você pega Nabote tinha só a vinhazinha dele, irmão, e mesmo assim o rei acaba tendo tudo. Ó, o zoião. Entende? Cresceu o olho, irmão. Cresceu o olho. E é isso que vai acontecer. Porque aqueles que se entregar para Yahweh verdadeiramente, vai acontecer isso aqui, ó. Quando você pega aqui, ó, fala aqui, ó, Apocalipse 9:1, fala assim, ó: e o quinto anjo tocou, e via então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder, semelhante aos de escorpiões. Quando você pega aqui e nós vemos
que essa estrela tinha a chave do abismo, está remetendo o que, irmão Murilo? A chave do abismo? É. Aquele que abre a porta. Não, mas quem que é aqui? A chave do abismo. Aí é Yalcha Micael. Não. Quem que é, irmão Edcleito? É Ialves. Não. Quem que é a irmã Kátia? Gabriel. Isso, Gabriel. Gabriel. É, Gabriel. Porque quando fala aqui, ó, via então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Entende? Porque aquilo que o irmão trouxe em questão dessas criaturas, ele, Yalcha Micael, Ial, entrega a autoridade para aquele que é uma criatura. Entendi. Antes a gente entendia que era Micael, a estrela. Não, já tem um estudo recente. A estrela. Porque quando você pega a grande estrela, logo aqui, ó, Apocalipse 8, 10. Fala assim: e o terceiro anjo tocou, caiu do céu uma grande estrela, que remete a Micael, porque o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Aí esse aqui é o grande, você viu que aqui no 9 já fala a estrela, entende? Irmão, ele trouxe isso. Aí quando fala havia caído, é porque voltou, né? Exatamente. Havia Quer caído, dizer que porque essa voltou. estrela aí, nesse sentido, essa estrela aí que tem a chave que abriu o abismo, é Gabriel. Eu achava- Porque a questão da administração, agora é isso mesmo, administrador. entende? Por conta da administração e por conta do que? Nós vemos que o abismo é o que? É um lugar sombrio, é um lugar onde que está o que? Várias criaturas. E nós vemos criaturas celestiais. E nós vemos que lá também estão aqueles seres híbridos, que são esses o que? Garfanhoto. Entende? E é dado a essa criatura que é Gabriel, é dado a ele o que? A autoridade, a chave do poço, do abismo. E quando você continua aqui, ó, 9:3 fala: e da fumaça saíram garfanhoto pela terra, dotados de poder semelhante ao de escorpiões da terra, e disseram-me, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Ial sobre a fronte. Viu que esses são poupados de ser danificados? E quem são esses aqui? Quem, irmão? Vocês aceitaram a marca? Oi? Não. Vamos ler de novo. Aqui, ó, vamos pegar de novo aqui, ó. 9:4. E disseram-lhe, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que tivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Ial. Viu? Só os que não tinham o selo de Ial. Quem está falando aqui, irmão André? Reformula a pergunta. Não, pera aí, irmão. O que você falou? Os que tinham aceitado a marca da besta, no caso. Isso, não, eu achei que você estava para danificar esses, que tinha o selo de Ial. Ele está danificando somente os que não colocaram, só os que não tinham o selo de Ial, mas tinha o que é a marca. Mas tinha a marca, exatamente, irmão. Exatamente, o irmão tá certo. Esses aqui, quando fala assim, só os que não tinham selo de Ial, que são aqueles que vão ser atormentados, exatamente. Por isso que quando você pega aqui Malaquias, abre em Malaquias. Malaquias 3:6. Hoje nós entendemos, né, irmão? Hoje nós entendemos. Malaquias 3:6. 1684. Malaquias 6. Abriu, irmão? 3:6. Malaquias 3:6.
Paz de Al. Malaquias 3,6 fala assim: sim. Fala assim: sim, eu e Al não mudei. É vós não deixais de ser os filhos de Jacó. Desde o dia de vossos pais, vós afastaste de meus decretos. Esperar os irmãos sentar. 3,6, irmão. Malaquias 3,6. Ô irmãos, sabe por quê? Se não sai aqui, a palavra nos fala que nós devemos o quê? Devemos saber se comportar, entende? Para que o rei se agrade mais ainda de nós. Esse preceito, irmão, são coisas fundamentais que agradam Yahweh, porque começa aqui de baixo. O temor começa a ser gerado aqui embaixo, não é lá em cima. Então vamos pegar em Malaquias 3,6. Fala assim, ó: sim, eu e Al não mudei, é vós não deixais de ser os filhos de Jacó. Desde o dia de vossos pais, vós afastaste de meus decretos e não guardaste. Viu? Guardaste a palavra da minha. Vamos ler lá? Deixa aí aberto. Viu? Não guardou os meus decretos. Vamos lá, Apocalipse 3. Aqueles que guardou, foi guardado. Entrou para o descanso. Apocalipse 3. 3:10. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Malaquias 3, Apocalipse 3. Isso, exatamente, irmão. Exatamente. Apocalipse 3:10 fala assim, ó: visto que guardaste minha palavra de perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Aí nós volta lá em Malaquias. Malaquias 3:7. Desde o dia de vossos pais, vós afastaste de meus decretos e não os guardaste. Viu? E não os guardaste. Mas aqueles que guardou, foi guardado. Alcançou que o favor de Yahweh. Viu? A palavra da perseverança. Viu, irmão? A questão da perseverança. Essa terra vai ver a importância da perseverança. Viu, irmão? A questão, porque não é fácil. Se fosse fácil, irmão, isso aqui já estava com mais de não sei quantas mil pessoas. Porque a palavra lá em Provérbios 8 fala que a boca daquele que fala por Yahweh aborrece o mal, murmura a verdade. Só aqueles que são íntegros, retos, coração nobre, generoso. Mais soberbos, altivos, ó, não aguenta. Entende? Porque que não tem a paz de Papai Yauch, irmão. Irmão Marcos. Marco, vai ficar o Marco, né, irmão? Não vai ficar o Marco não, irmão. Não, ele vai com o nome. Exatamente, irmão. Deixa o Marco. Exatamente. É um sinal. É um sinal. Exatamente. Exatamente. Marco da história. Exatamente. É uma pedrinha. É uma pedrinha preciosa, né, irmão? Importante. É uma peça fundamental. Todos nós aqui, né, irmão? Vem nos fortalecendo dia após dia. Ontem eu falo para os irmãos que eu ouvi o áudio ontem também, eu falo com você como que me fortaleceu, irmão. É mesmo, irmão? Nossa, sério? Toda mão, né, irmão, que nós ouvimos os áudios dos irmãos, nós fortalecemos. Por isso que nós temos que estar nos alimentando dia após dia. Porque igual o irmão mesmo já falou, o alimento que já passou, lógico que tem alguns detalhes lá que nos alimentam, mas nós temos que alimentar do dia, irmão.
E eu falo com você, como que me fortaleceu, irmão? Como que me fortaleceu e como que eu fiquei tão feliz, entende? Que são palavras para aquele que tem um coração generoso, ouvido bem afiado, aguçado, apurado. Você vê a grandeza que está saindo, entende? Não é ouvir só por ouvir, mas ouvir espiritualmente, entende? Sentir as palavras. E eu senti, irmão. Eu senti. E é uma palavra que nos fortalece para isso aqui, ó. Nós estávamos lendo aqui, irmão, Malaquias 3. Malaquias 3. Malaquias 3, 7. Aí fala assim, ó. Vamos pegar no 6. Porque nós sabemos que vai vir uma grande fome nessa terra, literal e espiritual. Mas vai estar o que? Sobre a nossa administração. Nós não vai abrir por ser amigo, familiar. Nós vai abrir por conta da insistência. Fora isso, não vai haver para ninguém. Malaquias 3, 6 fala assim: sim, eu não mudei. É vós não deixai de ser os filhos de Jacó, pertencer às tribos. Desde o dia de vossos pais, vós afastaste de meus decretos e não os guardaste. Aí nós vai lá em Apocalipse 3, 10, fala assim: por que guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Porque esses não guardaram, mas nunca deixou de ser filho. Entende? Nunca deixou de ser filho. Aí quando nós continua, você vê que aqui no início fala assim que eles são os dízimos para o templo. Isso é o teólogo, né, irmão? Colocou o título. É o título. Aí fala assim, ó: voltai a mim e eu voltarei a vós. Você repete Oséias 6 com ele também. Exatamente. E disse ao dos exércitos: pode um homem enganar a Iau? Pois vós me enganais. E dizeis: em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Na King James está falando, por acaso pode um ser humano roubar algo de Iau? Aí eles perguntam, no entanto estáis me roubando. Não, ele fala, no entanto estáis me roubando. Aí ele pergunta, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. No dízimo e nas ofertas. E aqui está dízimo e a contribuição, né, irmão? A contribuição no trabalho árduo. E também, quando nós vemos aí, igual a irmã trouxe, está remetendo o que? O ouro e a prata, porque muitos se perderam através da mensagem. Porque em Tiago fala assim, ó: aquele que reconduzir a paz do Papai Yauch, meu irmão. A paz do Papai Yauch, irmã Michele. Feliz de ver, irmã. Grato a Yauch. E nós vemos, né, irmão? Tiago fala assim: aquele que reconduz a verdade, encobre uma multidão de pecado e salva a sua alma. Porque nós vemos o que acontece hoje. Até o mesmo mensageiro de Sardes está o que? Roubando. Está roubando o que não é dele. Está querendo roubar a atenção que não é para ele. E ele fala: vocês me roubam no dízimo e nas ofertas, porque são pessoas. E quando você continua aqui, ó, no 9 fala assim, ó: vós estáis sob a maldição e continuais a me enganar. Vós, todo o povo. Por isso que fala lá em Apocalipse 3,7: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. E aqui nós vimos aqui no começo, desde o dia de vossos pais. Aí fala: afastaste dos meus decretos e não os guardaste. Porque qual que é o decreto? A perseverança. Entende? Aí quando nós continua aqui, ó, fala assim: me engana, vós todo o povo. Aí fala assim, ó: a
tribulação que virá sobre o mundo inteiro, porque ele está debaixo da maldição, porque roubou de algo. Aí fala assim, ó, trazei o dízimo integral para o templo. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. É aquilo do operário, os operários. Provai-me com isto, disse Ial dos exércitos, para ver se eu não abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos de vosso campo, e para que a vinha não fique estéril no campo, disse Ial dos exércitos. Porque aquela condição que despertou a ira em Acabe foi a vinha de Nabote. Acabe era rei, mas a prosperidade, a felicidade com a vinha de Nabote incomodou Acabe. Entende? Porque aqueles que se dedicar, irmão, arduamente, igual nós estamos fazendo aqui, se alimentando, trazendo dízimo, porque nós estamos aqui reunindo dízimo para ser entregue o quê? Na casa do tesouro, no templo. Aqueles que fizer da mesma maneira que nós estiver fazendo, vai ser abrido que a janela do céu, que é aquela palavra. Quando o pai de família tiver entrado na casa e de fora bater querendo pão, aí vai falar, não me importuno. É aquela condição de colocar a prova. A insistência é isso que nós estamos fazendo aqui. A insistência, irmão, de alcançar o que? A nossa herança novamente. E eles vão ter que seguir os mesmos passos, irmão. Se não está seguindo agora, vai ter que seguir mais tarde. E vai ser mais árduo. É, bem alto. Aí nós vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 9. Vamos voltar lá em Apocalipse 9. Apocalipse 9. Irmão, você vê que essa palavra, ela em Malaquial 2, ela direciona para os sacerdotes, né? Aí ela fala, mas agora é para vós essa ordem, aos sacerdotes. Aí quando você pega, que você citou aí, porque você guardou a palavra, ele está falando para um sacerdote. E todas as eras têm sacerdotes. Exato. Todas elas. Os que vão servir na terra e os que vão servir no céu, no templo. Aí quando ele fala que vocês estão me roubando, ele fala, o que nós temos te roubado? Nos dízimos. E o mensageiro de Sardes, querendo ou não, ele está roubando o dízimo. O dízimo. O dízimo. E ele é um sacerdote. E ele é um sacerdote. Exatamente, irmão. Exatamente, porque nós vemos que representa também o servo. Exatamente. E o que o irmão falou é exatamente, nós vemos que ele vai participar, porque é uma representação de sanção, igual o papai nos trouxe em nosso coração. Ele vai o quê? Reconduzir o povo conforme Tiago. Vamos abrir lá em Tiago antes de abrir Apocalipse 9. Tiago 5. Irmã Adriana, qual que é a... Fala aí, irmão. É porque eu tô com a Bíblia dela. Aqui, ó, Tiago 5, 19, página 2112. Fala assim, ó: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecado. Mostrando que quando ele reconduzir, é aquele, ele vai colocar a prova. Quando ele começar a entregar o dízimo para a casa do tesouro, reconduzindo o povo, aí vai ser o que? Perdoado, porque os pecados, as calúnias, irmão, é muito grave que ele tem feito, que é a alma, ó, que é pecado para a morte da alma, mas devido a ele reconduzir o povo,
ele é o que? Perdoado. Entende? Que é aquilo, quando você pega a carta de Sardes, fala, tem fama de estar vivo, mas está morto. Aí você pega o filho pródigo, esteve morto, entende? Mas voltou à vida. É uma representação do mensageiro de Sardes. Hoje nós entendemos claramente uma representação das duas mulheres que teve o quê? 2 filhos, um nasceu morto e o outro vivo. E quando nós vamos lá em Apocalipse, abre aí em Apocalipse, irmão. Apocalipse 9. Para nós ver essa ameaça dos gafanhotos. Página 2051. Apocalipse 9:3. E fala assim, ó. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante ao de escorpiões da terra. E disseram-lhe, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Ial sobre a fronte. Porque é aquele momento que eles vão estar se preparando, porque o ser humano, eles são referidos como árvores. Então vai ser dado um momento para eles se alimentar, para eles chegarem o quê? Numa maturidade, que é aquela condição de reviver a criança. Entende? A criança vai reviver, a criança vai voltar a ter vida e vai conduzir o povo. E esses gafanhotos vão ser o quê? Vão ser o quê? Ameaçados. Se tocar nos verdes, vamos ler de novo? Aí fala aqui, ó, no 4. E disseram-lhe, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que tivesse verde as árvores, mas somente os homens que não tivesse o selo de Ial sobre a fronte. E você viu que subiu do abismo, que é o momento, os últimos 5 meses. Exatamente. Porque é o momento que o antimachia morre, desce no abismo e volta com 7 piores do que ele. Que é aquela condição de Apocalipse. Oi? Não, tá. Apocalipse 17. Que é essa condição, irmão. Por quê? Quando você pega aqui Apocalipse 17, 15, fala assim, ó. Aí nós vemos quem que os gafanhotos vai atormentar. Não vai atormentar os que estão reconduzindo o povo. Não vai atormentar aí, mas vai atormentar esses aqui, ó. Apocalipse 17, 15. Fala assim, continuou. As águas que viste onde a prostituta está sentada são povos e multidões, nações e língua. Os 10 chifres que viste é a besta. Contudo, fala assim, os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e as entregarão às chamas. Pois Ial lhe pôs no coração realizar o desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Ial estejam cumpridas. Viu? Que são esses gafanhotos que vai se levantar juntamente com o antimachia, mas é aquela condição do que? Do espírito maligno quando engana Acabe, que ele vai ser vencedor tomando, depois que ele tomou a vinha de Nabote, porque aquela condição, quando ele sobe, ele sai matando todo mundo, porque eles vão ser poupados, para se alimentar, mas da morte não, eles vão ter que passar pela morte. O resto e os desatentos, irmão, não vão escapar, mas vai ter um período para eles o que? Crescer, chegar à maturidade. E quando chegar aos 5 últimos meses, aí que a besta levanta do abismo, e nisso começa o que? Começa a perseguir aquele resto e os desatentos de Filadélfia. Porque quando você pega aqui essa palavra, esse tempo aqui já está citando todos. Está citando todos que estão buscando Deus e Jesus. Quando você vê aqui, essa passagem está
quando você vê essa perseguição, está perseguindo aqueles que estão perseguindo, que estão pregando Deus e Jesus. Mas gera o quê? Gera aquela inveja, uma representação de Acabe, que inveja Nabote. Porque você viu que os gafanhotos não vai danificar a vinha? Entende? Quando você volta lá em Malaquias, vamos abrir lá em Malaquias. Para que não danifique o que? A vinha. Exatamente. E ainda fala claro, a vinha. E outras traduções ainda fala o migrador e o cortador. Colocando hierarquia ainda. Aqui, irmão, só. Pode pegar. Essa aqui nós já é rápida. Cada um. Malaquias 3:11, 1684. E nós já sabemos, irmão. Nós sabemos aquela condição da vara. Ela sempre faz o que? Além do que é mandado. Mas para a parte do mal, porque nós vemos que o Antimachia também, ele é uma representação do que? Da vara. Mas ele é aquele que faz além, que é sempre matar. Quando você pega aqui, Malaquias 3:11, fala assim, ó: por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua o fruto de vosso campo, para que a vinha não fique estéril no campo, disse Ial. Viu? Vai ameaçar. Mas é aquela condição do que? Da inveja, irmão. Da inveja, porque naquele momento, quando estiver reconduzindo o povo novamente para Ial, vai haver aquela certa o quê? Aquela certa inveja. Por isso que quando você pega lá que o irmão trouxe sobre Salmo 68, que as ilhas invejaram as montanhas, invejaram. Vamos estar abrindo essa passagem? Montanhas elevadas. Oi? As montanhas elevadas. É aonde que está Salmo 68? Página 930. Salmo 68:16. Exatamente. É a questão da inveja, irmão. Verdade. Mas lembrando que vai ser dado a permissão para o quê? Vencer os santos do santo. Salmo 68. Salmo 68. 931. Salmo 68:16. Fala assim: ó montanha de Ial, montanha de Bazã, montanha elevada, montanha de Bazã, ó montanha elevadas, por que invejais a montanha que Ial quis habitar? Ial nela residirá perpetuamente. Aqui nós já aprendemos que é aquele que é representação do que? Da montanha de Sião. Por isso que em Hebreus fala: vós que aproximaste da montanha, a montanha de Sião. E a palavra fala: quando se aproximar do anjo, não seja o que? Rebelde. Quando você pega lá em Hebreus, nós vamos estar lendo lá sobre a montanha. Vamos estar abrindo lá Hebreus 2088. Nossa, irmão. 2099. Aqui, ó, Hebreus 12:22. 2100. Porque nós vemos que a igreja, que somos nós, Ial não habita em templos feitos por mão de homem. Ele habita em nós. Assim também com quem? Ial chama Micaial. Mas remete ele como que? A montanha inabalável. Inabalável, como a montanha de Sião. E quando você pega aqui, Hebreus 12:22 fala assim: mas vós que aproximaste do monte Sião e da cidade do Ial, viu? E da cidade, remetendo o que? A pedra edificada, que os construtores de cidades rejeitou.
E aqui fala Sião e da cidade de Al Vivo, porque é a cidade que foi edificada e que contém a pedra que os edificadores não rejeitou. Qual pedra? A pedra eleita e preciosa, Yalcha Micaial. A grande pedra. Isso, exatamente. E quando você vê lá as montanhas invejando, quando nós vemos essa palavra aqui, irmão, nós vemos chamando de montanha. Quando você pega aqui, ó, Salmos 22, abre em Salmos 22. Quando você vê aqui, essa montanha está remetendo, e esses que estão invejando, está remetendo àqueles querubins. Entende? Porque eles acham que são inabaláveis, mas eles vão abalar. Por isso que fala, abalarei o céu. Porque são as montanhas que invejam aquela em que Ial quis o quê? Habitar. E nós vemos isso aqui claramente, que é Lúcifer. Quer ver, ó? Salmos 22. Quando você pega aqui, ó, vamos pegar Salmos 22, 2. 883. Fala assim, ó: meu Ial, por que me abandonaste? Descuidado de me salvar, apesar das palavras de meu rugir? Porque por pouco tempo o teu povo possuiu tua herança, até que os nossos inimigos vieram o quê? Pisotearam. E a palavra fala, por pouco tempo te abandonei. Entende? Porque é o momento, naquele momento em que eles pisoteam, é o momento em que Ial deixa, nos abandona, conforme Ezequiel. Quando você pega lá na carta de Ezequiel, você vê que Ezequiel foi abandonado para Ial esquadrinhar ele até o mais íntimo, para confirmar ele o que? Naquele momento, na realeza. Entende? Uma representação nossa e também de Micaial. Aí quando você pega aqui, ó, fala aqui, ó, Salmos 22, 3, fala, meu Ial, eu grito de dia e não me responde, de noite e nunca descanso. E tu és o santo, habitando os louvores de Israel. Nosso país confiavam em ti, confiavam e tu salvavas. Eles gritavam a ti e escapavam, confiavam em ti e nunca se envergonharam. Quanto a mim, sou verme. Vamos pôr bichinho. Não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem caçam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Viu? Não são, né? BH, sai fora, não tem nada. Entende? Eles caçam de nós. Abrem a boca e meneiam a cabeça. Que eles recorram a Ial, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Fala assim, pois és tu quem me tirou do ventre de minha mãe, quem me confiou ao seio, confiou ao seu peito. Isso, irmão. Pois é tu que me tirou do ventre de minha mãe. Aí você lembra lá de Cântico que fala assim, se tivesse amamentado, e fala debaixo da macieira, eu te despertei. Lê aí, abre aí, irmão, por favor. Aí fala assim, ó. Fala assim, pois és tu quem me tirou do ventre de minha mãe. Viu? E nós sabemos que o filho varão é quem, irmã Adriana? Micaial. Isso, Micaial, o filho vivo. Por isso que fala, quando fala assim, tu que habitaste da montanha, Sião. Isso, é o que? Despertou? Exatamente. Aí fala, pois é tu que me tirou do ventre de minha mãe. A igreja
que gerou o quê? O filho varão. Quem me confiou ao peito, ao seu peito, porque se alimentou da mãe, quem? Filadélfia, a igreja de ao vivo. Aí fala assim: eu fui lançado ao sair das entranhas. Tu és o meu Iau, desde o ventre materno. Não fiquei longe, não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Aí nós abre lá em Daniel 12. Abre aí, Daniel 12. Página 1578. As montanhas são os querubins. Daniel. Página quantos, irmão? 1578. Aí, ó, 1578. Daniel 12:1 fala assim, ó: nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Viu, irmão? Irmão Elcio, quem foi que falou naquele momento? Da grande... aqui, ó, irmão Edicleito, viu? O grande príncipe com a grande estrela. Exatamente. Viu? Aí fala assim, ó: nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo, o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. Aí você volta lá, viu? A angústia. Será um tempo de tal angústia. Aí você volta lá em Salmos 22, 11. Oi. 883. Aí fala assim: eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Viu? Ao sair das entranhas, o filho varão que nasceu. Tu és o meu Iau, desde o ventre materno. Zacarias 13, que fala assim, ó. Vamos voltar lá? Zacarias 13. Tu és o meu Iau. Aí vão lá. Zacarias 13. 1680. Zacarias 13. 1680. 13:9. Fala assim, ó, Zacarias 13:9, 1680. Fala assim, ó: farei esse texto entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei, viu? Aprovação, como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu lhe responderei e direi: é meu povo. E ele dirá: Iau é o nosso Iau. Iau é o nosso Iau. Iau é o nosso Iau. Aí você volta lá, Salmos 22:11. 883. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Tu és o meu Iau, desde o ventre materno. Aí nós lembramos, né, irmão? É tanta passagem, grato a Iau. Provérbios 4, o amado de minha mãe. Aí você vê aqui, irmão, ó, Salmos 22:12. Não fiques de longe de mim. Não fiques longe de mim. É o que? Chamar para perto. Oi? Eles bateram na porta. Não, esse aqui é nós, irmã. Nós invocando. Iau é o nosso Iau. Vem para perto, invocar. Aí fala aqui, ó: não fiques longe de mim. É aquilo que o irmão falou, o invocar, chamar para perto. E antes disso fala assim, ó: tu és o meu Iau, desde o ventre materno. Não fiques de longe de mim. É o que o irmão fala, o invocar, chamar para perto.
ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Entende? Chamar para perto, invocar. Aí fala aqui, ó, Salmos 22, 12. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto. E a angústia vai tomar conta desse mundo inteiro, irmão. É a provação sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro, mas teu povo escapará. Isto é, Todos aqueles que estiver atento. E fala assim, e não há quem me socorra. Aí é a batalha. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam. Porque com a inveja da montanha sagrada que Iau quis o quê? Habitar. Vamos lá? Salmo 68. Abre aí, Salmo 68. Viu os touros, irmão? E qual que é a face principal de um querubim? Irmã Ana. É. De touro. Exatamente, irmão. A face principal de um querubim é touro. Aí nós abre lá. Salmo 68. Salmo 68, 16. Fala assim, ó montanha de Iau, montanha de Bazã, montanha elevada, montanha de Bazã. Ó montanha elevadas, por que invejais? Viu, irmão? Que essa montanha de Bazã está invejando a montanha que Iau quis habitar? Ó montanhas elevadas, por que invejais a montanha que Iau quis habitar? Viu? Eles invejando a montanha de Sião, a montanha inabalável. Viu? Invejando, irmão. Aí você volta lá, Salmo 22, 13. Fala assim, ó. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam. Escancaram sua boca contra mim. Viu que a batalha que o irmão trouxe, que vai ser o que? Na argumentação. Vai ser uma batalha na argumentação. Entende? Aí fala assim, escancaram sua boca contra mim, como leão que dilacera e ruge. Porque uma das faces de um querubim é leão. É de leão. Quando fala ruge, o que é que está rugindo aqui? Leão. Aí fala assim, eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como a cera, derretendo dentro de mim. Seco está meu paladar, como um caco. Viu, irmão? Porque é aquela sede de justiça, irmão. Porque nós vemos que o ancião que vai fazer justiça. Porque nós vemos que essa terra, ela é referida de tudo, irmão. Tudo quanto é coisa de tristeza, deserto, prisão. Nós vemos que aquelas criaturas que estão lá querendo se apossar daquilo que não são deles, eles tentam o que afastar o máximo possível os habitantes dessa terra, ao conhecer o que há lá em cima. Entende? Por quê? Porque eles sabem que lá é algo como não há
em outro lugar. Entende? Mas ele sabe que há um dono. Sabe que há um dono. E eles tentam afastar ao máximo a mente da pessoa lá de cima. O conhecimento das coisas lá de cima. Eu estava falando para os irmãos que eu tive um sonho de papai. Papai, ele estava falando e ao redor estavam os seus filhos. E eu falo com você, irmão, até mesmo a aparência é o que o papai falou. A diferença, irmão, é só se olhar assim mesmo que vai ver que é só fixar, irmão, uma representação daqueles de Emaús, que eles reconheceram o papai depois do partir do pão. E quando eles fixaram o olho, entende, irmão? Porque aquilo que o corpo foi o quê? Restaurado. O corpo de papai foi restaurado. Muito forte. Entende, irmão? É a verdadeira riqueza. Shaul Paulo, ele não largou tudo. E ele era bem sucedido, irmão. Terrenamente ele não largou tudo. Porque ele queria ser o que aparecer, não. Ele largou tudo porque ele queria mais. Mas ele não queria aqui. Ele queria de lá. Porque lá que está a verdadeira riqueza, irmão. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma? Você não saber para onde que vai ser o fim da vossa alma. Entende? O que adianta? Você pega aí a sabedoria hoje que nós entendemos, a nossa esperança está nessa palavra. Abrir mão para agradar esse mundo. Entende? E é aquilo. Satanás, ele faz a mesma coisa. Ele é aquilo, ele vai pela sorte. É igual os apóstolos, tiraram na sorte para escolher. Mas você vê que aquela não era vontade de Ial. Não era vontade de Ial. Aquele apóstolo Matias ou Mateus. Não era do agrado de Ial. Ele nem é muito falado. Oi? Ele não é nem muito falado da palavra. Quem? Esse Mateus aí, no livro de Atos. Só tem um livro dele, né, irmã? Só tem um livro dele. O livro dele, Anátema, que é mais e mais citado, entende? Porque é esse Mateus. Então, tem um livro dele, que foi tirado à sorte. Eu falo assim, no livro de Atos, né? Aí Ah, tem tá. o livro dele. Porque aquilo... Essa parte da sorte, ele foi tirado à sorte. Exatamente, foi tirado à sorte. É o que Satanás ele faz. Ele, se não acontecer, eu estou no lucro. Isso aqui tudo é meu, irmão. É aquilo. Eu falo com você, é só pelo temor de algo que desce aqui embaixo para cuidar dessa terra. É só pelo temor. Porque quando vê a maravilha e até mesmo maravilhosa, e quando fala aqui, fala assim, ó, cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam sobre as montanhas de Bazã, que inveja a montanha sagrada de Ial. Que Ial quis o que? Habitar, porque eles invejam o que? A montanha de Sião, a montanha inabalável. E quando pega aqui, fala assim, ó, cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam, escancaram sua boca contra mim como leão que ruge, ó, que dilacera e ruge, que é aquela questão do momento da batalha. E quando nós pega aqui mais acima, fala assim, ó, no 10, pois é tu que me tirou do ventre de minha mãe, filho varão, quem me confiou ao seu peito, eu fui lançado a ti, ao sair das entranhas, tu és o meu Ial, desde o ventre materno. E associando com Zacarias 13, Ial é o nosso Ial. Aí fala assim, não fiques longe de mim, pois a angústia está perto. Fazendo um link com Daniel 12, que fala
que será um tempo de tal angústia como nunca houve, mas o teu povo escapará, isto é, todos que se encontrar escrito no livro da vida. Os irmãos aí atrás estão ouvindo? Tá ouvindo, irmão? Aí ele fala assim, ó: eu fui lançado a ti ao sair das entranhas, tu és o meu Ial, desde o ventre materno, que é a igreja, que nós aprendemos que a igreja deu a luz ao filho varão, Micaial. Aí fala assim, ó: não fiques longe de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me socorra. Aí fala assim, ó: cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã, me rodeiam. Escancaram sua boca contra mim, como leão que dilacere e ruge. Eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como a cera, derretendo-se dentro de mim. Seco está o meu paladar, como caco. Aí fala assim, ó: a minha língua colada ao maxilar, tu me colocas na poeira da morte. Aí fala assim, ó: cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos todos. As pessoas me olham e me veem, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram sorte. Tu, porém, Ial, não fiques longe, força minha, vem, socorre-me depressa. Salve a minha vida da espada, minha pessoa da pata do cão. Salva-me da goela do leão, dos chifres do búfalo, minha pobre vida. Anunciarei teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei meio da assembleia. Louvar-te-ei no meio da assembleia. Vós que temeis a Ial, louvai, glorificai, descendência toda de Jacó. Temei, descendência toda de Israel. Sim, pois ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou sua face, mas ouviu quando ele gritou, que é o momento lá de Salmos 18. Aí fala assim: de ti vem o meu louvor, na grande assembleia, cumprirei meus votos frente àquele que o teme. Os pobres comerão e ficarão saciados, louvarão a Ial, aquele que o busca, que o vosso coração viva para sempre. Todos os que confiam, a todos os confins da terra se lembrarão e voltarão a Ial. Todas as famílias das nações diante dele se prostrarão, pois a Ial pertence à realeza. Ele governa as nações. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão, perante ele se curvarão todos os que descem ao pó. E por quem não vive mais, sua descendência o servirá e anunciará o mestre às gerações que virão, contando a sua justiça ao povo que vai nascer, eis sua obra. E essa aqui nós estava lembrando do estudo quando pegou aqui, quando lembra lá da montanha de Bazã, e aqui as montanhas, né? As montanhas de Bazã. E aqui fala claramente, fala touro de Bazã. Touro de Bazã. O que é touro? Querubim, né? A face principal, né, irmão Murilo? Exatamente. A face principal do querubim é o touro, né? É o novilho, né? Por isso está lá ali, já dando a dica: touro de Bazã. Por que invejas? Que invejas a montanha que Ial escolheu habitar, né? Quando ele fala que Ial escolheu habitar, o que está querendo dizer, irmã Leia? É porque eles estavam invejando que Ial quis habitar, né? O que Ial quis habitar? Como é que Ial quis habitar nessa montanha? É o lugar dele de direito.
Irmão Wilson, como é que é isso? A montanha que Yahweh quis habitar. Habitar o Espírito. Exatamente. É derramando o Espírito.